Olá, mais uma vez vamos estudar a Bíblia e nesse momento quero compartilhar com vocês livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Nesse versículo, depois de 3 vezes Jesus ter falado no verso 7, no 12 e no 20, a frase "Eis que venho sem demora", ele agora no verso 13 disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último." O que essa frase Alfa e Ômega significam? Eu quero entender e compartilhar algumas frases que nos dão um sentido para entendermos esta palavra do Senhor em dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. A primeira frase que nos deve entender o que significa Alfa e Ômega é que Ele é eterno. Quando Ele disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o começo, o primeiro e o último", Ele está dizendo que Ele é eterno. No Evangelho de João, capítulo 1, Ele disse assim: "No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus." E naquele princípio, Ele estava com Deus na criação de todas as coisas. E tudo foi criado por meio dele, através dele e para ele. Se ele estava no princípio, na criação com Deus, ele é eterno. Então, Alfa e Ômega, entende-se que ele é eterno. Segunda frase que nos leva a entender Alfa e Ômega é que ele é a origem e o fim de todas as coisas. Ele é a origem e o fim de todas as coisas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz assim: "Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele." Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E isso deixa claro. Jesus está dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que estava na origem, eu sou o começo e sou o fim de todas as coisas." Terceira frase é: Ele governa tudo. Alfa e Ômega significa aquele que tem o governo de todas as coisas. Também em Colossenses capítulo 1, verso 17, Paulo diz: "Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste." Então ele governa, ele sustém, ele fortalece, ele mantém todas as coisas. Está no governo, está no seu domínio, está dominando, controlando todas as coisas. Então ele é o governo de todas as coisas. Essa frase também indica que ele é a esperança ou, eu diria, terror para os homens. Depende de como você vive, para ser esperança na sua vida ou ser um terror na sua vida. Na segunda vez que ele disse no capítulo 22 de Apocalipse: "Venho sem demora", ele acrescenta e diz assim: "E comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra." Venho sem demora e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Se o que nós fizemos, se como nós vivemos aqui no mundo, vivemos de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, o galardão nosso é um. Porém, se vivemos de maneira desagradável, reprovável diante de Deus, o galardão é outro. O galardão aqui entra como uma recompensa. E essa recompensa é em acordo com aquilo que nós praticamos, com aquilo que nós vivemos. Isso indica que todos nós um dia teremos que comparecer diante do Senhor para prestar contas a Ele. E nessa prestação de contas seremos recompensados, com o bem ou com o mal. É possível que essa recompensa possa ser a frase: "Vinde benditos de meu Pai." Ou, para outros pode ser: "Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço." Qual é a recompensa da sua vida? Quando o Senhor vier, e Ele diz: "Venho sem demora",
e ele diz que com ele está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra, qual será o seu galardão? Como o Senhor vai te recompensar? Com a maravilhosa frase: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século? Ou apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Nós teremos que prestar contas àquele que governa todas as coisas, e ele é a nossa esperança, ou ele será o nosso terror. Por último, essa frase indica que ele é a palavra que dá origem e fim de todas as coisas. Quando Jesus disse em Apocalipse, o último livro, o último capítulo da Bíblia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ele é a palavra de origem e de fim de todas as coisas. Nós sabemos que tudo tem um começo e tudo tem um fim. A palavra de Jesus estava no começo de todas as coisas, é sobre ele. Vejam que nós temos o Salmo 33, verso 6, o salmista diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Repito, mediante a palavra do Senhor foram feitos. Tudo existiu mediante a palavra do Senhor. Lá no começo, em Gênesis capítulo 1, repetidas vezes nós lemos: e disse Deus, faça, apareça. Então é mediante a palavra dele que todas as coisas foram criadas. E no livro, na carta de Pedro, a sua segunda carta, Pedro capítulo 3, verso 7, disse assim: a mesma palavra que lá em Gênesis disse: haja luz, haja porção seca, haja separação, pela mesma palavra, Pedro disse que os céus e a terra, que agora existem porque ele disse para existir, elas estão reservadas para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Observe que detalhe interessante. O salmista disse que a palavra criou todas as coisas. Mediante a palavra tudo foi criado. E agora, tanto tempo depois, Pedro vai dizer que a mesma palavra que teve autoridade, que teve poder para criar todas as coisas, essa mesma palavra vai destruir todas as coisas que foram criadas por ele. Talvez alguém poderia dizer: mas ele não pode fazer isso. Por que não? Quem criou? Se ele criou, ele pode desfazer tudo o que ele fez. Aquele que criou a mesma palavra que deu autoridade para que as coisas existissem, essa mesma palavra terá autoridade para que as coisas deixem de existir. Um dia, essa mesma palavra que disse haja, vai dizer não haja mais. Que não haja mais luz, que não haja mais o sol, que não haja mais a luz, as estrelas, que não haja mais o firmamento. O Senhor vai destruir todas as coisas mediante a sua palavra. Essa frase, eu sou o Alfa e o Ômega, deixa muito claro para nós, então, que ele é eterno, que ele é a origem e o fim de todas as coisas, que ele tem o governo, o controle sobre tudo, que ele é a nossa esperança, para o bem ou para o mal, e ele é a palavra que deu origem e certamente é a palavra que vai pôr fim sobre todas as coisas. E aí eu fiz uma pergunta, porque o livro de Apocalipse, todo o livro, ele trata do retorno, da volta de Jesus à Terra. Eu tenho me perguntado à medida que leio esse livro, por que o Senhor precisa voltar nesse mundo? No último vídeo que fizemos, nós fizemos a pergunta: o que Jesus veio fazer na Terra? Hoje eu tenho uma pergunta diferente: por que Jesus precisa voltar? Nós todos cremos que Jesus vai voltar para nos levar, para estar com Ele. Mas eu creio que vai muito mais além do que nos levar.
Porque para nos levar, ele poderia usar outro recurso. Nós iríamos morrer, nós morremos e vamos estar com ele. Todos aqueles que morrem em Jesus vai estar com ele. O Senhor poderá simplesmente fazer o arrebatamento da sua igreja e levar aqueles que são dele. Então, a segunda vinda de Jesus não seria somente para levar os seus filhos, para levar os salvos por Jesus, por ele, que se tornaram filhos de Deus. Tem algo a mais, tem algo muito mais profundo do que simplesmente nos levar daqui, levar os filhos de Deus daqui do mundo. E, para mim, eu creio que quando o Senhor disse, eu sou o Alfa e o Ômega, hoje nós estamos vivendo o Alfa de Jesus. Nós estamos vivendo a criação, nós estamos vivendo o governo, o domínio de Jesus. Hoje nós estamos vivendo apenas a primeira parte, o alfa, da criação, do sustento, do governo, do domínio. Deus está criando, o Senhor está criando na nossa vida, o Senhor está criando esperança, o Senhor está criando alegria, o Senhor está criando paz, o Senhor está criando amor. Nós estamos vivendo o alfa. Por que ele precisa voltar? Ele precisa voltar para que exista, para que aconteça, para que se cumpra o ômega. O alfa nós já vivemos. O alfa existiu e existe, mas o ômega, o fim, ainda não existe. E só será possível, o ômega só será real quando ele voltar. É por isso que nesse capítulo 3 vezes ele diz, venho sem demora. Porque ele precisa voltar. Ele precisa voltar para se cumprir o que o seu próprio nome significa. Alfa e Ômega. E eu quero terminar, meu amigo e meu irmão, lhe perguntando, como será o nosso fim? Nosso fim não pode ser outro se não for com Jesus. Na verdade, o nosso fim tem que ser Jesus. Se ele não fizer parte do nosso fim, se o Ômega, o fim, que é Jesus, não fizer parte da nossa vida, do nosso fim, então estamos perdidos. Se o nosso fim não for o ômega de Cristo, o fim de Cristo, ele fazendo parte do meu fim, ele pondo fim à minha vida, então será terror. Que Cristo faça parte do nosso fim. Que quando o meu fim, a minha vida terminar, ela termine com Cristo. Quando eu der meu último suspiro, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu dei o meu primeiro respiro, meu primeiro suspiro, e vou dar o meu último suspiro. Se quando eu der o meu último suspiro, Cristo estiver nele, esse fim não é trágico. Quando eu deixar de existir, quando a minha vida terminar, se ela terminar com Cristo, esse não será um fim trágico. Se esse mundo, para mim, acabar com Cristo, não há o que temer. Mas, se na sua vida tudo terminar sem Cristo, se as coisas da sua vida terminar sem Cristo, tudo está perdido. Um casamento não pode acabar sem Cristo. Um casamento que começou em Cristo, ele tem que terminar em Cristo. Quem é que tem que acabar com o meu casamento? O Senhor. E isso só será possível quando Ele me levar, ou quando Ele levar minha esposa, quando Ele levar um dos seus cônjuges. Então, o fim do casamento tem que ser em Cristo. O fim da vida tem que ser em Cristo. Tudo tem que começar e tem que terminar através de Cristo. É por isso que ele precisa voltar, para que se cumpra a última parte do seu nome, daquilo que ele diz, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Que Cristo seja o fim do nosso viver, que Cristo esteja no fim da nossa vida, e então nós recomeçaremos uma nova vida em um novo céu e uma nova terra. Essa mesma palavra que um dia deu origem ao céu e à terra que hoje nós vivemos, é a mesma palavra que vai destruir esse céu e essa terra e vai criar um novo céu e uma nova terra. Que você, meu amigo e meu irmão,
Tenha absoluta certeza que quando o seu fim chegar, ele vai chegar com Cristo e não será mais um fim, mas um novo começo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a ter um fim com Cristo. Alfa e Ômega.